cabe-nos agora apresentar o orador da noite. Antes de fazê-lo, queremos dizer que esse 15º mês de Kardec, que nós estamos realizando desde o dia 7 de outubro, com palestra do Moacir de Porto Alegre. Em seguida, tivemos a palestra do Dr. Jeremias, e antes da palestra tivemos a apresentação do teatro, lá no Teatro Municipal, a apresentação da peça do Apóstolo de Assis, que apesar dos contratempos e das circunstâncias, conseguiu agradar as pessoas que se fizeram presentes lá no teatro. Depois tivemos a palestra do Dr. Jeremias e agora estamos aqui com o Milton Boechat. Antes de fazer alguma citação a respeito do Milton, ele pede que nós digamos aos pais que estão aqui com as crianças que tomem cuidado que a criança que chorar seja retirada do salão para que não haja quebra da sequência vibratória, já que a sua palestra é feita toda na base da inspiração e ele precisa manter o seu equilíbrio para que a filtragem das ideias venha com a intensidade que ele deseja. É só acomodar a criança, não deixar correr barulho, para evitar a perturbação do orador da noite. O Nilton é nosso amigo de longa data. E hoje, lá em casa, ele estava se lembrando da primeira vez que veio a Franca, trazido pelo Dr. Aguilherme Morado. E faz tanto tempo que a estrada que ligava Franca a Batatais ainda era de terra. E ele se recorda da camada de poeira que havia naquele tempo. Hoje o asfalto está aí, o avião nos liga facilmente ao Rio de Janeiro e felizmente nós temos contato várias vezes com ele. O senhor Zé Marcelo ainda falou agora do roteiro que ele desenvolve pelo Brasil todo. Já visitou todos os nossos estados, à exceção de Roraima. Quase todos os países da América do Sul. Já esteve na Europa falando aos espíritas da Europa. Ele que fala francês, que fala espanhol, que conhece italiano, então ele tem levado a mensagem espírita nessas regiões todas. É autor de livros, o primeiro chamado Ide e Pregai, o segundo, Os Espinhos da Insatisfação. Depois nós tivemos Na Madureza dos Tempos, mais recentemente do Ato ao Arcanjo, e finalmente está aí no prelo um outro livro, em que ele vai abordar, inclusive, sonetos recebidos por ele e tratando do assunto da nossa cidade de Franca, com o poeta Moisés Maia. O novo livro vai se chamar Aquém e Além da Fronteira de Cinzas. Esta fronteira que todos nós sabemos se chama morte para o homem comum e que para nós outros espíritas se chama desencarnação. Então é uma alegria muito grande passar a palavra ao Milton Boechat, esse companheiro que é nosso irmão, que já é considerado francano de coração, essa cidade que ele chamou já há muito tempo de Abetânia Paulista, e que o tem na mais alta consideração. Certa feita, alguns espíritos me perguntaram por que é que o Milton Boechat não foi ainda agraciado com o título de cidadão francano. Aí nós respondemos as palavras do Milton, porque se nós fizermos essa doação a ele, essa homenagem a ele pela Câmara Municipal, ele vai agradecer muito, mas não virá receber, porque ele não aceita esse título, porque acha que a sua contribuição para a Franca não credencia para esse título, embora nós achemos que ele merece muito mais títulos, mas também não aprovamos esse tipo de homenagem ao espírito. Mas o Milton, então, é esse nosso companheiro, que está sempre do nosso lado, nos orientando, e temos aqui no salão hoje aqueles amigos que o apreciam e que consideram as suas palavras verdadeira orientação para todos nós. Então nós passamos a palavra a ele, agradecendo a colaboração dele ao mês de Kardec, já que ele esteve aqui ainda no último mês de Kardec, o 14º, mas está de novo conosco, prestigiando o nosso movimento e trazendo-nos a sabedoria das suas palavras. Meus amigos, inicialmente desejo-lhes a paz de Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. É realmente uma grande satisfação para nós
retornarmos uma vez mais à Franca, a terra das três colinas, a quem já muito aprendemos a admirar e até mesmo, por nossa conta, a cognominamos de Betânia Paulista, porque aqui, nos dias que podemos passar, sempre temos respirado paz, conforto, sobretudo envolvidos pelos francanos, que de há muito já nos flecharam de simpatia no coração. Com mais este agradecimento, passemos sem delonga à palestra desta noite fraternal. O apóstolo Paulo perante Festo e o rei Agripa. A semelhança de enorme formigueiro em movimento, grande massa popular, naquela tarde, se dirigia ao Herodion, que era o auditório da vasta corte provincial em Cesareia. Félix e sua mulher Drusila haviam sido designados por César para outro ponto, onde tinha interesse Roma. E para Cesareia, o grande porto, havia sido designado Pórcio Festo, político agudo, matreiro, e que pretendia marcar muito bem os seus dias de administração na província, e assim recomendara aos seus subordinados fizessem grandes homenagens e noticiassem a sua posse como mandatário da província. Entretanto, sabendo ele que Herodes Agripa, rei dos judeus, ardia por conhecer Paulo de Tarso, tudo preparou no sentido de que, ao chegar o rei dos judeus e a sua mulher Berenice, pudessem eles ter diretamente o impacto do contato com Paulo de Tarso, que estava retido há 2 anos numa prisão de Cesareia, aguardando a apelação que fizera a César em Roma. Nós sabemos que Paulo era grego de nascimento, porque Tarso era uma província grega. Também possuía ele um certo aculturamento romano, porém, por tradição religiosa, era judeu, de pais judeus. E por isso não puderam segurá-lo na Palestina. Não tiveram força para retê-lo lá no julgamento final, porque ele apelara para César. E César, portanto, era o último ponto em que deveria parar o seu processo. E assim, com aquela vasta corte preparada, recebendo muitas visitas, e grande parte dos que ali compareceram era constituída de pessoas induzidas a vaiá-lo assim que ele começasse a falar de si mesmo. Há uma ordem de Pórcio Festo, que já se fazia acompanhar de Herodes, de Berenice, de maiorais do império, de generais, provavelmente. Uma porta se abriu rente à tribuna, e dela saiu Paulo de Tarso, acompanhado de 2 centuriões. Os sinais que revelaram a fisionomia esquálida, o rosto macerado mesmo, bem diziam dos flagícios
que sofrera em Cesareia. A uma outra ordem de Pórcio Festo, os centuriões lhe desataram as algemas que caíam num ele se contrastou com o ruído do tilintar nervoso emancipado em espírito, encontrava-se até então sob algemas. E Berenice, a rainha dos judeus, que levava a vida dissoluta, recebia o aplauso das massas. Numa prova evidente de que o aplauso das massas quase sempre é pronto e demorado na razão inversa do valor. Porque as massas quase sempre só compreendem aplaudindo um modelo que esteja muito próximo, fronteiriço às suas cogitações, às suas pretensões. Se se tratar de um modelo muito alto, muito transparente, muito elevado, ocorre um desnivelamento muito grande entre aquilo que o modelo é e a massa, no seu utilitarismo, no seu imediatismo. Por isso é que o governo da vida espiritual não é democrático como todos supõem. Tem muita gente iludida pensando que o funcionamento orgânico da vida espiritual é democrático. Absolutamente é uma manifestação teocrática, porque ela ocorre de cima para baixo, ela não se submete a votações. Quando o mundo espiritual tem de enviar mensageiros dos mais variados graus para fecundar os mais distintos segmentos da vida que correm embaixo, o mundo espiritual não submete absolutamente à votação a vinda dos seus mensageiros. Quem puder entender-lhes a mensagem, entender a razão. Quem não puder, deverá guardar no seu posto a madureza que lhes falta para entendê-las depois. De forma que o funcionamento orgânico da vida espiritual é armado na perfeição de Deus e não se submete ao controle, ao critério de sedimentações espirituais mais baixas, mais densas, mais imediatas. Ora, se a vida espiritual se manifesta num sentido teocrático, de cima para baixo, ou de dentro para fora, se o quisermos, perguntar-se-á, mas onde está a democracia no funcionamento espiritual da vida? Existe sim democracia. A democracia está na possibilidade que ela dá a que todos possam se realizar chegando até a ela. No seu funcionamento, ela é teocrática, mas na capacidade de acenar e de receber, ela é totalmente democrática, porque ninguém fica orfanado da paternidade divina. Todos a recebem, uma vez façam esforço para poder, de adequação a adequação, de etapa a etapa, de grau em grau, ir subindo devagarinho, ir diluindo as suas dogmas na glória da luz de Deus. E então, ali se encontrava Paulo de Tarso, o ex-Saulo, doutor da lei, discípulo de Gamaliel, que estava sempre aos pés do mestre dos judeus, lendo as tábuas da lei, lendo os regulamentos de conduta da raça, quer fosse no templo, quer fosse no sinédrio, porque sabemos que o sinédrio era o tribunal religioso onde se dirimiam as questões político-administrativas de Israel. Entretanto, desejava a fé, ele propiciaria ao rei Herodes a possibilidade de receber
de ouvir-lhe a explanação, de estabelecer um contato com aquele conteúdo de vida ou de mensagem que Paulo de Tarso poderia trazer-lhe e trazer a todos os que se encontravam no Herodion naquele instante. E facultou a Paulo que fizesse ele a sua defesa, falasse de si mesmo, e os ouvidos do Herodes ficariam regalados com um alimento diferente, com um prato, certamente que ele não conhecia, e que talvez pudesse, pelo menos, variar o seu paladar curioso. Paulo de Tarso viu que era precioso o seu momento, que ele poderia realmente dirigir-se a um representante de César, Pórcio Festo, que ele poderia até, quem sabe, num golpe de audácia, falar naquela tarde ao próprio rei. Adiantou-se alguns passos, postou-se, guardando uma certa distância, frente a frente, com Pórcio Festo trajado na sua túnica escarlate, como mandatário da província, e se preparou, como que, através de um exórdio, fazer uma longa argumentação ou falar da trajetória nova que impusera na linha do próprio destino. Começou por contar os tempos, dias da infância, o carinho dos pais, a vida desprendida dos primeiros anos, até que, atingida a adolescência, foi enviado à Palestina, a Jerusalém, para receber, num zelo próprio, todos aqueles movimentos tradicionais, os conceitos proféticos, as realidades religiosas do seu tempo. E quisera-se realmente penetrar na consideração e no entendimento de todos, tanto que já lhe davam encargos, atribuições. Ele era o discípulo de Gamaliel, fariseu, entretanto profundamente liberal, como disse, temos prova no livro Paulo e Estevão, transmitido através de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Paulo contara tudo que lhe acontecera na Palestina, narrara os fatos, as lágrimas a que chegaram ouvindo as narrações dos profetas que realmente se constituíram luzes novas no seu aprendizado. Narravam aquelas páginas de consolação que caíam diretamente no povo escravo nas noites estralejadas. De que um certo Ananias, em Damasco, permanecia pregando os ideais de Jesus, que houvera abandonado o mundo através dos braços tristes e silenciosos do madeiro. Havia realmente uma pequena colmeia humana em Damasco, capital da Síria, que persistia em enxertar os conceitos malsãos no entender dele, junto a pessoas humildes, falando a respeito de Jesus Cristo. E assim, muito melhor se abordasse no nascedouro pequenino grupo. O Sinédrio lhe daria cartas para que ele pudesse, suficientemente autorizado, ir a Damasco, prender a Ananias, puni-lo segundo os ditames da lei e dispersar os seguidores da casa do caminho, pois que era essa a designação primitiva do cristianismo nascente. Devidamente munido destas cartas, os animais foram acondicionados para uma viagem de 1 dia e meio a 2 no deserto escaldante da Síria, e puseram-se a caminho, ele e 3 cavaleiros. Aqui e ali, pequeninas paradas de 3 a 4 horas,
para o descanso dos animais e pequeninas refeições no deserto. A primeira noite se foi assim. O dia achou na caminhada de cima. E os cavalos deixavam nas areias as marcas pachorrentas das suas patas. Se aproximava do meio-dia e que o sol estava quase a pino e que já se via ao longe, no horizonte desenhada, a abóbada dos grandes edifícios de Damasco, alguma coisa de imprevisível a acontecer. Ele perdeu o equilíbrio do cavalo que estava de joelhos nas areias ardentes do deserto. Tudo se escureceu, ficou momentaneamente cego, porém, daquela escuridão se tendera o espaço e um homem lindo, um homem à Nazarena, se encontrava à sua frente, os cabelos caindo nos dorsos, os olhos azuis como as águas tranquilas do Jaboque, afluente do Rio Jordão, uma figura realmente da sua raça. E ele estava realmente sob um impacto impressionante, não podia falar. Os cavaleiros que o acompanharam não viam o vulto, mas pressentiram que houve uma claridade que ofuscava a luz do próprio sol abrindo. Entretanto, o vulto se lhe apresenta mais intenso, nimbado em névoa radiosa. Ele fala. Quem sois vós, Senhor? E numa voz terrível e majestosa, humilde e bela, o ser lhe diz: eu sou Jesus, a quem persegues. Coisa curiosa, a ovelha perseguida vinha ao encontro do lobo voraz. E Paulo, sem saber o que faria, a voz lhe disse que conviria ir até Damasco, porque lá surgiriam caminhos novos, lhe seria dito o que conviria fazer. Ele se encontrava ajoelhado, estava como que conversando com alguém do invisível. Os seus lábios traziam o ímpeto natural de um diálogo estranho. Os cavaleiros viam aquilo tudo, mas se instalou de imediato uma cegueira, depois que pela última vez ele falou à figura de Paulo. Voltaram 2 cavaleiros a Jerusalém para contar as novas, e um outro cavaleiro seguiu em companhia dele, porque se encontrava cego e tateante no deserto. Chegados a Damasco, procuraram uma hospedagem singela na rua direita, e lá, certamente na sua escuridão, Paulo de Tarso começou a planejar, pelo menos, um mapa imediato de deslocamentos, porque tudo fora tão caro. Procuraram os companheiros da sinagoga, mas como? E a figura que ele vira? E a cegueira de momento? Como explicar tudo isso? Até que passados 3 dias, surpreendentemente, o estalageiro lhe disse que havia um velhinho chamado Ananias, que o procurava avidamente e que foi introduzido no seu próprio quarto de hospedagem. E fala simples, revelando a simplicidade de um acompanhante ou de um discípulo de Jesus. Jesus, ante o acontecimento de Damasco, umas como que escamas caem dos seus olhos e ele vê à sua frente o velhinho e volta outra vez a registrar
o esplendor da luz. E depois dos primeiros contatos muito tíbios, muito acanhados, com as lavadeiras das imediações que seguiam a Jesus, os primeiros contatos com a coletividade cristã de Damasco e cercanias, o recurso de que ele dispunha, ainda muito hesitante, para entrar na coletividade nova que se estendia além, a possibilidade de entrar em contato com os pescadores de Jerusalém, seguidores de Jesus, tudo isto ele delineava até que ensaiar os primeiros passos numa coletividade pequena, nas imediações da cidade. E depois o contato vivo, o conhecimento com os discípulos de Jesus, com todos aqueles que eram os viajores e caminheiros, levando a divinal mensagem em vários pontos. Até que vieram os dias fortes de pregação em várias províncias: Éfeso, Tessalônica, Corinto, Galícia, os povoados, Neapápolis, Tiatira, Icônio e tantos outros que receberam a visita do discípulo novo que Jesus houvera alcançado no caminho de Damasco. Mas quando estava assim empolgado, Paulo de Tarso falando de si mesmo e das pregações que se desbordavam da sua fala fluida e penetrante, Pórcio Festo notou que aquela gente que ele mandara chegar no auditório para vaiar e ridicularizar o orador estava polarizada pela sua estranha mensagem. O auditório de Cesareia ouvia-lhe agora em silêncio. Entretanto, Festo, querendo quebrar um pouco o ímpeto daquela explanação, dirige-se a quem fala com esta frase: "Oh, Paulo, as muitas letras te fazem delirar", evidentemente trazendo uma alusão ao tempo em que ele fora doutor da lei na Palestina, discípulo de Gamaliel, conhecedor de todas aquelas quisilas e de todas aquelas tricas do farisaísmo de Jerusalém, porque realmente a lei era constituída de 365 leis impedindo de alguém fazer alguma coisa e 248 leis obrigando a que se fizesse alguma coisa, de forma que o fariseu completo, para ser completo mesmo, ele tinha de conhecer 613 leis que determinavam e que impediam, coisa difícil de se seguir, coisa impossível de se seguir. Mas ele conhecia, e conhecia muito bem. Mas queria justamente Pórcio Festo amainar um pouco a intensidade da oratória de Paulo. E fala-lhe: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele, impetuoso, responde ao representante de César: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Falo de pura e sã consciência, porque Jesus Cristo é a concretização da promessa divina. Por ele os profetas choraram em séculos e séculos na atribulada Jerusalém. Por ele foram derramadas lágrimas de espera e de anseio. Por ele todo o nosso povo buscou uma mensagem, e agora surge ele em blandícias de paz. Jesus Cristo é a promessa divina. Dele fala Isaías quando aponta: Eis que o menino nos nasceu, o principado do reino está sobre os seus ombros e não terá fim. Será chamado Admirável, Conselheiro, Príncipe da Paz e Pai dos séculos. Por ele profetizara Davi quando dissera que teria as suas mãos e os seus pés transpassados, que lhe retirariam a túnica e que lançariam sorte sobre ela. Por ele diria Miqueias
em Belém de Judá. É do Belém, perto de Judá. De forma alguma és a de menor consideração entre todas as de Judá, porque de ti nascerá o meu Salvador. E Obadias, e Naum, e Oséias, e Malaquias, foram outros tantos profetas que chegaram ao povo a revelar-lhe a realidade de uma esperança que se concretizou em Jesus Cristo. Jesus Cristo é realmente a concretização da promessa divina. E sabendo então o ex-doutor da lei que os minutos corriam céleres, que era um instante crucial da sua vida, que se dirigia abandona o ponto em que até então se posicionara, contorna a tribuna, chega-se junto à cadeira onde está Herodes Agripa, filho de Herodes Antipas, neto de Herodes o Grande, porque a família Antipas era muito grande e era realmente secular. Observa, encara o rei Herodes a poucos metros de distância e continua a sua oratória. Ele é romano. Não credes assim, rei Agripa? Não credes assim? O rei estava realmente perplexo, porque nunca ninguém, em tempo algum, conseguira lhe dirigir a palavra com tamanha emancipação, com tamanha desenvoltura. Somente as almas nobres podem dar um testemunho deste alcance e deste valor da antecâmara. Terras e de outra gente que vieram para audiências, entretanto, antes de falar, faziam uma porção de mesuras e rapapés. Entretanto, ele se encontrava à sua frente um homem aparentemente sem nenhuma segurança, abandonado, prisioneiro, aguardando a apelação de César, e consegue dirigir o verbo com tamanha facilidade. O auditório de Cesareia gravara o olhar e soa frio brotar em suas têmporas. Estava realmente agora completamente surpreendido, mas querendo sair daquela situação em que Paulo de Tarso colocara, procurou ligar algumas palavras e, de uma maneira assim um pouco sem graça, um pouco desencantada, disse a Paulo de Tarso: ora, Paulo, por pouco tu me convences, por pouco tu me persuades a ser cristão também. Mas ele, o seguidor novo de Jesus, tomou uma frase de Herodes e lhe falou: provera os céus de Agripa, provera a Deus que vos fizestes cristão, não somente vós, mas todos aqueles que nos ouviram nesta tarde. Esta é a passagem que se encontra registrada nos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 25 Festo, representante de César, e Herodes Agripa, rei dos judeus, no porto de Cesareia. Se nós observarmos essa lição que se encontra afastada de nós há 2000 anos, vamos notar que podemos fazer nela um relevantamento. Poderemos trazer e atualizá-la e modernizá-la para a época contemporânea, esta época nervosa em que nos encontramos e que, como diz Bertrand Russell, o grande filósofo inglês, o homem está cada vez mais ganhando conforto e perdendo cada vez mais liberdade. Esta época da informática, em que o homem moderno pode elevar os corpos a consideráveis alturas, mas jamais desferirá o voo próprio sem as asas do conhecimento e do amor,
Na época em que notamos a existência de um mundo utilitário, de uma ciência sem consciência, em que quase sempre a ciência está escravizada em interesses escusos, ao invés de ser fecundada pelo amor evangélico. O que levou a certo pensador dizer que a terra, por enquanto, é o inferno, porque sois vós demônios, transformai-vos em anjos, e ela será um paraíso. E quando Herodes diz a Paulo que por pouco, quase que ele o persuadiria a se transformar em cristão, Paulo aproveita a oportunidade, o lance, e enfecha o seu discurso nessa vigorosa argumentação. Sei que o credes, porque não ignorais as nossas tradições. Esta passagem, portanto, pode ser vertida para a época atual. Pórcio Festo e Herodes Agripa se constituem a representação, o símbolo de milhares e milhares e milhares de pessoas que constantemente estão a nos buscar, até mesmo a nos agredir, num processo malicioso, a dizer-nos: espíritas, hoje muitos fenômenos nos fazem delirar, esquecidos de que estes fenômenos que nos motivam não ao delírio, mas àquilo que é realmente maravilhoso, porque se filtra dos planos elevados, não se constitui absolutamente uma fantasia, porque são fenômenos observados por sábios de escola, que os estudaram anteriormente no século passado e nos albores deste, e que os estudam desde a época de 30 para cá, sempre, notando e observando, pelos fenômenos ostensivos ou discretos da mediunidade, que o espírito realmente é enormemente grande para ficar atrelado, manietado, preso às estreitas grades de um corpo carnal, de um corpo sensorial. E nos lembramos das figuras do passado que tanto fizeram para mostrar a realidade da vida espiritual, embora céticos nos seus primórdios. William Crookes, surpreendendo no seu próprio gabinete o fantasma de Kate King, através do ectoplasma de Florence Cook. Eusébio Paladino, nas reuniões de Milão e de Gênova, impressionando a figura de Cesare Lombroso, o grande criminalista italiano que estava no auge da fama. Em 1888 recebe uma carta do conde Ercole Chiaia, diretor da revista Luce e Ombra, Luz e Sombra, que se especializava em fatos psíquicos e que lhe narra a existência em Nápoles de uma senhora portadora de uma sensibilidade estranha. Eusébia Paladino era quase analfabeta e bastava a sua presença num recinto para que ocorressem levamentos e trazimentos de objetos sem o contato de mãos humanas, para que surgissem fantasmas surgidos do mistério e que davam um atestado de uma vida transcendental, de uma vida que não se confina dentro desta exiguidade humana em que todos nós nos deslocamos, prisioneiros que somos de um corpo carnal. Lombroso não dera atenção a Ercole Chiaia em 88, entretanto, em 91, precisando tomar parte num congresso científico em Nápoles, recebe outro convite de Ercole Chiaia e comparece na residência da Condessa Celésia para observar os fenômenos de efeitos físicos e de materializações espirituais. E estes fenômenos tiveram lugar não somente em 91, mas nos anos de 1902, e 3, e 6 e 8, em Milão, em Turim, em Gênova, em Nápoles. Entretanto, o que me ficaria gravado na alma para sempre foi uma reunião acontecida em Nápoles em 1902. A médium estava controlada, alguns só se auxiliavam na exigência do protocolo do controle da reunião,
quando da caminho, vem uma mulher franzina, era uma entidade espiritual que se configurava como uma mulher de 60 anos, andando um pouco, claudicando, chega à frente do sábio, do criminalista italiano, e diz-lhe: Cesare figlio mio, César meu filho, falando no dialeto napolitano, que era bem dela, e reconhece a própria genitora, trazendo uma mensagem de vida além, de vida distante. E impressionado com o que vira, com outras tantas reuniões protocolares coletadas por ele, abandona a escolástica materialista e escreve seu livro Fenomeni Hipnotici e Spiritici, Fenômenos Hipnóticos e Espiríticos, examinando profundamente os fenômenos de hipnotismo e de espiritismo, trazido através da mediunidade de sensitivos fatos. Paulo, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Espíritas, espíritas, os muitos fenômenos nos fazem delirar. Falam-nos os fósseis festos da época moderna, esquecidos de que os fenômenos que nos trazem admiração não foram classificados por Allan Kardec, embora ele tivesse assistido os admiráveis fenômenos de mesas girantes na casa de Madame Planimaison, na Villefranche Batelière, número 18, em Paris, naquele dia em que M. Fortier, magnetizador, convidara-o a que ele fosse assistir às mesinhas girantes, letable tournante, como diziam os franceses, que rodavam, que oscilavam, que giravam, que respondiam perguntas através de códigos convencionados, para que depois ele tirasse dali toda uma expressão filosófica, porque para o público era uma distração a mais, o seu caráter grave só pôde ver o início de uma abordagem de um outro mundo, de uma outra dimensão espiritual. Depois Kardec abandona as mesas girantes e passa a estudar as cestas peão. As cestas peão, Corbeil e Tupi, como dizem os franceses, eram cestas de vinho, pandas e covas. Pandas porque inchadas, covas porque vazias por dentro. Em cima, presa a um barbante, um lápis vinha até o papel e se postava de forma inclinada, e as mensagens eram transportadas diretamente para o papel. Foi a época radiosa de Caroline Baudin e a sua irmã, a época de Madame Rostand, a época da senhora Japet, a época de Gabriel Delane, a época de Madame Costello, a época do Dr. Nivar, médiuns preciosos, verdadeiras antenas esticadas para um ponderável, recebendo de lá toda aquela manifestação ostensiva da vida espiritual. E então, após a fase de Richer e de Crookes, de Bosano e de Rolf Santolicto, de Gelei, de Scheripnotzing, de Botzari, de Cardion Kroll, de Friedrich Schiller, que movimentaram toda esta abordagem científica do final do século passado e do início desse, nós nos encontramos com a parapsicologia na década de 30, embora o nome não fosse novo, porque Heine, em verdade, usou da expressão parapsicologia, rebatizando a criança, que se chamava metapsíquica, mas o termo foi criado por Max Dessoir em 1889 e sistematizado por um outro psiquista francês chamado Boirat. Vemos assim, com a retomada do fenômeno de pesquisa psicológica, paranormal, mediúnica, a ideia voltando com outros sábios, como o Dr. Tanagra, na Grécia, o Dr. Servaggio, na Itália, o Dr. Naumoff, na Rússia, o Dr. Carston, em Cambridge, o Dr. Sowell, em Londres, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, na época atual, parapsicólogo brasileiro, uma das maiores glórias da parapsicologia no momento, em cujo ambiente de testagens de experiências comparece
todos aqueles estudiosos da matéria que cheguem a São Paulo ou que façam um trânsito por lá, rumando a outros países, a outras capitais. Vemos assim que retoma a parapsicologia, a metafísica de Richer, os médicos permanecem, os fenômenos de telepatia, de clarividência, de premonição acontecem, e depois abre-se um campo novo, a da senatologia, porque daí surge a letra grega, com que se escreve a palavra morte em grego, thanatos, sanatos. Sanatologia, portanto, seria uma abordagem do fenômeno psíquico com envolvimento de defuntos, com envolvimento de fantasmas, nós diríamos, com envolvimento de seres espirituais. Aqueles seres espirituais que falava Paulo quando escrever aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Todos nós estamos envolvidos por nuvens de testemunhas. Aquelas testemunhas espirituais que falava Charles Michel, quando deram a última aula na Faculdade de Medicina de Paris, no dia 24 de junho de 1923, aos alunos dos quais se despedira. Todos nós estamos envolvidos por um mundo de fantasmas. São eles, os seres desencarnados, os amores de nossa vida, as pessoas que passaram e marcaram profundamente o nosso destino, que rebentam o jazigo, que rebentam o mármore das tumbas e proclamam em toda parte que a vida, há sempre vida, a vida é eternamente. Vim para que tivesseis vida, vida em plenitude, vida em abundância, como nos dissera nosso Senhor Jesus Cristo. E o fato se torna útil, importante para todos nós, porque aí o que está em jogo é o destino humano. Se nós percorremos uma trajetória que nos diz respeito, se haveremos de nos desembocar num processo qualquer, que processo será esse? Se nos fecham as pálpebras carnais, se nos enrijecemos no corpo de carne através do qual nos manifestamos, qual é o tipo de sorte que tenhamos? Ave jacta est, como diziam os antigos latinos, a sorte está lançada. O que importa é o resultado de nós mesmos, o que somos, de onde viemos, por que estamos na Terra, qual será a colimação dos nossos ideais e de nossas metas. Por isso é que verificamos que as mensagens espirituais estão cada vez mais intensamente penetrando no ambiente humano para mostrar que os nossos sonhos não são frustrados, que aqueles que partiram continuam conosco, embora invisíveis ao nosso olhar, se não somos médicos. Qual de nós nunca experimentou essa necessidade de contato através dos elos da saudade? Qual de nós nunca sentiu a saudade, a semelhança de uma vigorosa mão de bronze, apertando devagarinho as carnes do nosso coração? Uma velha a quem amávamos e que partiu, o neto que imprevisivelmente deixa o caminho terreno num acidente de estrada, um filho que é portador de uma leucemia que não estava contada numa tabela de valores, uma mãe que parte cardíaca, um avô que está preso a um processo reumático e que subitamente também nos larga o convívio humano. Os amigos, os conhecidos, os colegas, seres que até ontem se ombrearam conosco e que de nós se afastaram através do processo desencarnatório. São eles que surgem através destes fenômenos de efeitos físicos, tonitruantes, bombásticos, ostensivos, e que realmente podem trazer ao atribular o mundo moderno uma disposição diferente para que equacionemos a vida em mínimas bases espirituais. E ficamos então a saber, pela revelação deles, que a vida é ampla, que ela não pode absolutamente fluir do berço ao túmulo, que houve uma série de motivações antes do berço no qual surgimos, que vai se prosseguir numa série de motivações através do túmulo ao
Sim, como fica o psiquismo humano? Todo ele julgado em função de uma única existência, e as perspectivas, e os desnivelamentos, e os nascimentos em lugares inóspitos, em contraposição àqueles que nascem num berço de ouro. Como fica tudo isto? E se nós tivéssemos de trazer esses destinos e situá-los dentro de um crivo de justiça divina, e se a vida toda tivesse de acontecer no exíguo instante de 60 anos, de 80 anos, e se nos selasse o destino através de uma sentença inexorável, peremptória, e sabendo como sabemos o que é a natureza humana, com a sua glória e a sua decadência, das suas qualificações positivas e negativas, das suas virtudes e dos seus defeitos, se isso tudo tivesse de passar por uma pauta de julgamento rápido, sem que pudesse continuar, através de alternativas e recomposições e recomeços, chegaríamos a uma premissa horrenda. Deus estaria querendo salvar o gênero humano sem estar podendo, ou Deus estaria podendo salvar o gênero humano sem estar querendo? Se Deus pode salvar o gênero humano e não quer, Ele não é todo misericordioso. Se Ele quer salvar o gênero humano e não pode, Ele não é todo poderoso. Imaginemos a que ordem do caminho haveríamos de penetrar se houvéssemos de dispensar o mecanismo das vidas sucessivas, que é inflexível. Daí nos dizer Sankaracharia, o grande filósofo da Índia, que o karma é uma lei tão inflexível que pune a criatura que nele acredita, se ela errar, e beneficia a quem nele não acredita, se ela acertar. Então, perante a lei do karma, o que importa não é crer ou descrer, estar de acordo ou não estar, de gostar ou não gostar. O que importa em termos de reencarnação é a criatura seguir aderente à harmonia das leis divinas, ou causar continuamente infrações no mecanismo das leis divinas, daí decorrendo prêmio e castigo, fluindo posições benéficas e maléficas, porque o hoje nosso é o resultado imediato de causas que nós detectamos anteriormente. Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Espíritas, os muitos fenômenos nos fazem delirar, dizem os Pórcios Festos modernos. Esquecidos de que estes fenômenos, que se constituem indubitavelmente maravilhas de cima, não foram criados por nós, não foram urdidos por Allan Kardec, porém são fenômenos que existem na vida. São processos de existir da própria vida, independentemente de qualquer negação ou de qualquer confirmação dos homens. Não deliro, ó potentíssimo Festo, responde-lhe o advogado dos gentios. Falo em pura e sã consciência, porque Jesus Cristo é a concretização da promessa divina. Por ele chorou Israel nas nossas noites estrelazadas de conforto e esperança. Por ele esperaram os profetas da nossa raça e de nossa gente. E uma vez que passamos aqui a voo de pássaro, estes fenômenos psíquicos, notando-lhes a grandeza e a exuberância, não seria crível os deixássemos sem também narrar uma dessas expressões fenomênicas, acontecida com um médium nacional, e procuraríamos para isso o nosso querido Chico Xavier. Em 1948, Dona Angelina Del Mônaco, residente na cidade de Guaratinguetá, na rua São Francisco, 125, resolve viajar até Pedro Leopoldo. Chega à cidade, em total anonimato, não deixara-se ver o seu nome, uma ficha de hotel de pensão. Mais ou menos às 8h30 da noite, dirige-se ao Centro Espírita Luiz Gonzaga para conhecer o médium Xavier. Posta-se numa fila de 20 pessoas, aguardando sua vez, e ele processava
os autógrafos nas obras. E quando faltavam 10 pessoas para chegar o seu momento, Chico Xavier momentaneamente interrompe as dedicatórias, olha em sua direção e chama: Dona Angelina, por favor, vem cá. Ela ficou tão impressionada, porque estava anônima, que ainda olhou para trás, a fim de ver da possibilidade de outra pessoa com seu próprio nome. Entretanto, era ela mesma. Ao se aproximar do Chico Xavier, ele lhe diz: eis que aqui junto a nós se encontra um espírito que se configura como um menino de 9 anos. Manda dizer que se chama Doan, e tudo fez no sentido de que a senhora pudesse estar em nossa cidade na noite de hoje, porque ele queria pagar as velhinhas no aniversário da mamãe em nossa frente. Dona Angelina ficou profundamente impressionada, porque Doan era meu filhinho, desencarnado em 1939 com meningite em Guaratinguetá. E ela aniversariava naquele dia, detalhe completamente ignorado pelo médico Xavier. E quando vemos um fenômeno exuberante assim, com uma lógica assim, com uma decorrência ética assim, com um fulgor de esperança assim, lembramos-nos da pergunta 459, elaborada pelo codificador Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Interferem os espíritos nos atos de nossas vidas? Resposta das entidades ao codificador: muito mais do que supondes, de comum são eles que vos governam os pensamentos. E aquela frase filosófica do Livro dos Espíritos encontra pleno acasalamento ao que nos diz Charles Richer, quando houver assistido os fenômenos da Vila Carmen em Argel, que assistira a materialização do árabe Guiemboa, que chegara à cabine e que, através de um canudo, colocaram o gás carbônico de seus pulmões num corpo contendo água de barita, para que o contraste pudesse ser observado depois. São eles que se manifestam a dizer-nos que a vida continua além da terra e que o Espírito liberto canta e vibra. São eles que nos falam de radiosas consolações e esperanças, assim que abandonarmos na terra o corpo, nesta terra que será mãe comum das formas que morrem, das formas que perecem. Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E ele, sabendo que falava Pórcio Festo, o togado representante de César, destemido, intimorado, perfeito, responde-lhe: não deliro, ó potentíssimo Festo. Falo de pura e sã consciência, porque Jesus Cristo é a concretização da promessa divina. E sabendo que os seus momentos corriam sérios, eram cruciais, porque conseguira falar um representante de César e, quem sabe, poderia dirigir-se ao próprio rei Agripa. Abandona o ponto em que estivera, contorna a tribuna, chega junto do rei, olham, as pupilas juntam-se a pupilas e prolonga o seu discurso. O rei Herodes não pode ignorar estas coisas de que lhes falo, porque se ele tem formação romana, pelo sangue é judeu, e por isto não ignora as nossas genealogias. Não credes assim, rei Agripa? Não credes assim? Sei que o credes! E o rei, assombrado, imprevisível, sabendo que houvera sido colocado numa situação difícil perante aqueles que se encontravam no Herodion, querendo de alguma forma sair da dificuldade do momento, ensaia uma frase, responde a Paulo de Tarso: ora, Paulo, por pouco tu me convences, por pouco tu me persuades a ser cristão também. Ao que ele enfecha o discurso numa vigorosa argumentação: proveram os céus, rei Agripa, oxalá que por pouco vos fizesseis cristão, mas não somente vós. E observando o grande auditório de Cesareia, finaliza: mas todos aqueles que nos ouviram nesta tarde. Esta é a história
de um rei que ouviu um discípulo de Jesus. Por pouco, quase, Herodes Agripa se rendeu ao Cristo, mas Herodes Agripa não quis. Por pouco, quase, o rei se torna para um caminho novo, mas Agripa não quis, e o livre-arbítrio é sagrado. Evidentemente, nós poderemos querer ou não querer, fazer ou não fazer, nesta vida de expor, repor, compor, recompor. Tudo podemos fazer em trânsito pela vida. Entretanto, perante as leis divinas que nos supervisionam os destinos, seremos condicionados a voltar depois e engolir os frutos podres que a nossa leviandade, que a nossa imaturidade, que a nossa inconsciência espalharam pelos humanos caminhos. Quase, por pouco, o rei podia ter modificado seu caminho, mas pura e simplesmente Agripa não quis. Nós somos assim também. Por muito ou pouco tempo, por um certo tempo, por pouco, podemos modificar a nossa trajetória. Às vezes não queremos. O passado é uma força poderosíssima inclinando-nos ao ontem, sem que muitas vezes possamos examinar no hoje que flui o nosso alvará de libertação para o amanhã. A parte velha de nós mesmos, sedimentada, arquivada, concentrada, concretizada, milhares e milhões de impulsos que se fizeram ao longo de milênios, eles estão fortes em nós, como se nos criando uma verdadeira carapaça magnética, e por isso temos dificuldade de ver a luz, de vislumbrar a luz. Por pouco, se o quiséssemos, poderíamos já ter mudado a trajetória, mas não o quisemos. Por pouco, se queremos presentemente, podemos também mudá-la, modificá-la, alterar os quadros, endireitar os caminhos, mas pode ser que a nossa fragilidade ainda seja muito grande e que não o queiramos. Porque tudo nesta vida é fenomênico, é por um pouco de tempo. O fenômeno é fluido, ele está passando. Por isso é que não conseguimos segurar os objetos, as circunstâncias, as pessoas, as experiências. Não devemos nada. No dia do grande adeus, sequer levaremos a nossa obturação a ouro, que fica no corpo de carne. Tu passe, tu casse, tu lasse, dizem os franceses. Tudo passa, tudo quebra, tudo cansa. E verificamos consequentemente que exato Heráclito de Éfeso, quando em momento de santificada inspiração fala na sua língua grega, pantarrei, tudo flui, porque nada está parado. Estamos vivendo aqui por enquanto vivemos aqui, mas não podemos permanecer estavelmente aqui para sempre. Por enquanto, o atleta exibe musculatura flexível. Por enquanto, o banqueiro movimenta talões de cheque. Por enquanto, o comerciante desonesto frauda no prato da balança. Por enquanto, o delinquente perturba a vida comunitária. Por enquanto, o emissário da paz é substância do destino dos povos. Por enquanto, o forjador de guerras passa, deixando a retaguarda, viuvez, orfandade, aflição de espírito. Por enquanto, o guerreiro surge no teatro do mundo, porém, deixando marcas sanguinolentas nos seus próprios pés. Por enquanto, o historiador desonesto falseia a interpretação dos rumos da história. Por enquanto, o inocente surge à barra de um tribunal, impossibilitado de conhecer que a história desde o princípio e julgando-o, às vezes, sem exato conhecimento de causa, sumariamente até. Por enquanto, o jogador deita no pano verde sua moral, sua honra. Por enquanto, o ladrão que rouba a coletividade não sabe que está roubando de si mesmo excelentes momentos de paz futura.
postura. Por enquanto o narcisista, o adorador do próprio corpo, contempla-o embevecido. Corpo este que será amanhã ou depois entregue à terra comum. Por enquanto o operário da luz acende imensa claridade em nosso mundo interior. Por enquanto o paurador destrói com o verbo insensato. Por enquanto o querelante desajusta através da palavra infeliz, e nós sabemos que a palavra pode ser farmácia ou arsenal, celeiro ou lixo. É farmácia quando medica, é arsenal quando guerreia, é celeiro quando alimenta, é lixo quando deteriora. Por enquanto o regenerado trabalha para a restauração do seu próprio destino ensombrado. Por enquanto o salteador perturba, atrapalhando, confundindo, perturbando a vida. Por enquanto o turbulento palpita os quadros mentais e emocionais, onde quer que ele esteja. Por enquanto o universalista toma dos fragmentados e estilhaçados fenômenos da vida e procura conduzi-los, afunilando-os a uma unidade suprema. Por enquanto o voluntarioso se crê centro da vida, achando que os outros devam girar em torno dele. Por enquanto o X do problema, na solução das coisas espirituais, se distancia de nós, com um cérebro muito grande para pensar, com um coração muito pequeno para amar. Por enquanto, o zênite das mais altas questões espirituais permanece distante de nós, compromissados com o nosso ontem enodoado, negativo, desacisado, sem que possamos receber estímulos novos e segui-los na sucessividade dos dias. Por enquanto, tudo isto se nos constituindo mensagens trazidas por pessoas e problemas, circunstâncias e fatores os mais variados desta vida, desafiando, contestando, insinuando, acenando a nossa possibilidade para mundos novos. Tudo isto acontecendo para que possamos tomar destes valores e transformá-los em ferramentas de trabalho. Esta é a mensagem de Cesareia, naquele dia em que Paulo se detém ante Pórcio Festo e Herodes Agripa para falar a respeito do Evangelho de Jesus. E André Luiz, numa mensagem recente, transmitida através de Chico Xavier, na Fundação Marieta Gai, no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, informa-nos: embora as imperfeições que nos assinalem os destinos, prossigamos difundindo as claridades da doutrina espírita e a luz do Evangelho, onde estivermos e como estivermos. A ânfora de barro tanto carrega as rosas que acaba se impregnando do seu perfume. Por enquanto não passamos de pobres ânforas de barro. Por nós ainda fala um passado medonho, desafiador, e se algumas feridas temos cicatrizadas em nós, não esqueçamos que lhes bastam pequeninos arranhões para que elas surjam medonhas outra vez. Daí essa luta terrível entre a parte velha viciada de nós mesmos e a parte nova que anseia crescer para o bem e para a felicidade. Este é o mundo a que somos chamados. Este é o mundo para o qual temos de trazer a nossa mensagem. Esta é a vida, sem exigências de pessoas muito distanciadas dos chamados figurinos humanos, porque a natureza é o que é, nós sabemos o que é a natureza humana. Ela é manhosa, ela alega uma série de coisas, ela recalcitra, ela resiste, ela simplesmente não quer. A natureza humana, num quadro representativo, ela tem muito de um muar. Ela custa trocar os passos e quando troca, troca de má vontade, sempre alegando isso, sempre alegando aquilo, um passado exigente
e o hoje pendente, esperando, acenando e através dele, chamando Deus mais além. É o mundo que nós temos. É o mundo que possuímos para vivenciar coisas. É o mundo em que teremos de drenar nossos defeitos. É o mundo que teremos de amainar o nosso lado bombudo, a parte espinhenta de nós mesmos. Este é o mundo que aí está, em sua maioria, mais tendente à negação do que à afirmação. Muita gente pensa que existe muita diferença e que há muita dificuldade de se distinguir o homem novo do homem velho, o tipo espiritual do tipo inferior. Em diversos graus isso pode ser feito e não há nenhuma dificuldade em fazê-lo. O homem novo, onde quer que ele esteja, em que religião que ele esteja, em que culto filosófico que ele esteja, o homem novo, ele tem uma irresistível vontade de deslocar-se a si mesmo e as pessoas que o cercam para a unidade. O homem velho, ele tem uma irresistível vontade de deslocar-se a si mesma e as pessoas que o cercam para a dispersão, para a anarquia. São dois movimentos que estão simultâneos dentro da vida, um se deslocando para o lado mais denso. Esta é a posição do mundo em que estamos e que apreciamos, que pode até mesmo ser representado por este quadro final. As flores carnívoras, as gioneias, as nepentes, as asclépias, armadas ao sol, com as bordas coloridas e adocicadas, com as folhas sempre abertas, convidativas. Configuramos uma delas, a nepentes, aberta naquele dia primaveril ao sol. Voando a certa altura, um inseto que vê a cor forte das bordas das pétalas e que lhe sente o néctar, perfume, e dirige-se num voo ingênuo para nepentes, pousa-lhe na pétala e se dirige para dentro, pretendendo sugar o néctar. Mas à medida que ele se desloca, as patas se embarafustam no mel da nepentes. A goma, há uma dificuldade de se deslocar, flabela as suas asas, mas não pode voar porque está ligada à goma do mel. E no horror do instinto que avisa de que algo estranho e grave está para acontecer, ela nota que aquela nepentes tão bela e aberta ao sol começa a se fechar nas bordas, interditando-lhe a saída. Trata-se de uma nepentes, de uma flor carnívora, de uma flor da morte. Às vezes nós somos a prefiguração do inseto aqui citado. Vamos leviano e inconsequente, voando desta para aquelas experiências, observando tudo mais desavisadamente. E pousamos na flor da morte. O inseto que está ávido pelo beijo da vida vai receber em troca o ósculo da morte. Que Jesus, o mestre da paz, o amigo da esperança, infunda a luz do seu evangelho em nosso íntimo, a fim de que possamos abandonar estas asclépias, estas gioneias, estas nepentes e rumar para o jardim da eterna luz. Muita paz. Para